Oi, gente, agora partimos para o nosso sexto encontro, que é resistência. E como vocês já puderam perceber, né, a gente fica aqui sempre nos convidados especiais, né? Já tivemos os gatinhos que eu acolhi, né, como lar temporário aí de 3 dias. No encontro passado, né, Pérola já teve, e agora a gente começa com essa criaturinha aqui, que é o Luigi, né? Então, a gente só deixa eles aqui livres, né, pra de vez em quando fazerem parte, né, desse universo aqui, dar uma distraída em vocês também, tá? Mas daqui a pouquinho ele deve sair, tá? Pode ficar à vontade. E no nosso encontro de hoje, né, resistência é o nosso tema para a gente fazer a nossa reflexão. E dando uma pesquisada, né, sobre essa palavra, sobre este conceito, eu percebi que é uma palavra que caminha muito em diversos conceitos, no direito, na psicologia, na psicanálise, nos materiais concretos, né, nas partes elétricas, né, da nossa casa, da nossa rotina. E dentro de tantos contextos que essa palavra está presente, e alguns, né, com significados assim bem específicos, bem próprios, a gente vai mesmo que fazer um paralelo, né, desses contextos, desses significados, em outras temáticas, a gente vai trazer para a nossa vida, né, o que significa essa resistência. E um dos exemplos, né, que está em comum, a resistência de chuveiro, né, ou no direito, né, a resistência é uma força contrária, aquilo que se opõe. Mas a gente vai trazer aqui dentro desse conceito para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, para a psicologia, né? Nós podemos, né, dividir ela primeiro que para existir a resistência precisa de existir primeiro a existência, né? A partir do momento que nós estamos na nossa consciência da existência que eu estou realizando nessa minha construção de vida, até fazendo o link, né, com o nosso encontro passado, eu posso resistir ou reexistir mediante aquilo que precisa de ser redirecionado ou enfrentado. Tá? Então essa resistência, ela não pode estar, por exemplo, associada a uma postura de uma teimosia, né, de uma birra, porque aí já cai nos comportamentos mais infantis. Mas a resistência no sentido de aguentar firme em uma situação. E é exatamente nesse ponto, como a gente já veio desenvolvendo, né, outras reflexões nos encontros passados, eu acredito que vocês já estejam com uma maturidade assim, intelectual, entendida e compreendida para diferenciar o que significa essa resistência diante das adversidades da vida. Problemas, dificuldades, situações às vezes que nos colocam numa apatia, num desânimo, num cansaço, num peso muito grande, vem às vezes para fazer a gente desistir das coisas. E é muito simples desistir, gente, muito simples. Eu acho que é uma das atitudes ou uma das decisões mais fáceis e mesmo que imediata, quando a gente está diante de um problema, de a gente simplesmente abandonar e deixar para lá. No entanto, não é nem um pouco eficaz, porque tudo aquilo que a gente abandona, tudo aquilo que a gente desiste, dependendo da situação, se faz parte do nosso compromisso de vida, aquilo vai voltar de alguma forma para a gente resolver e encarar novamente. Então é melhor a gente tomar a postura de uma resistência, de uma firmeza para resolver a situação, do que simplesmente virar as costas e abandonar, tá? Então essa resistência, ela nos coloca numa postura de força, de fortalecimento, mediante as adversidades. A gente não precisa de estar resistente àquilo que nos coloca no conforto, ou aquilo que nos coloca numa situação muito tranquila, né? Muito fácil de estar lidando no dia a dia. Tudo aquilo que está muito prazeroso para a gente fazer, é muito natural que a gente intensifique e queira mais aquela situação, porque está muito fácil, está muito gostoso, está prazeroso de viver. Agora, tudo aquilo que nos coloca dentro de uma realidade que vai nos exigir mudança de comportamento, mudança de pensamento, uma disciplina, abrir mão de algumas coisas em prol de outra, mesmo que num determinado tempo, mesmo que num curto tempo, aí sim, é a hora de a gente mostrar que existe dentro de nós resistência, né? Uma força que deve se empregar para ter firmeza e uma continuidade aquela situação até que ela seja resolvida. Nós já falamos aqui, né? Tudo passa. Graças a Deus, tudo passa. E mediante as situações de obstáculos e dificuldades também vai passar. Mas quanto mais a gente estiver na postura correta, adequada de enfrentar aquela situação e resistir, né, ao não abandono, à não desistência, a gente vai conseguir muito mais resultados, com eficácia, com êxito, né? E conforme nós dissemos no encontro passado, com essa estrutura firme para aguentar e construir ainda mais. E nós precisamos de resistir a situações a todo instante, a todo tempo na nossa vida.
eu falo assim que a gente às vezes tem lapsos de descanso ou precisa de nos permitir a descansar, mas de modo geral, todos os dias exige de nós algo que nos coloca nesse movimento de resistência. E quanto mais a gente vai crescendo na vida e vai né, acumulando, digamos assim, as responsabilidades naturais, mais essa postura de resistência precisa de estar junto, precisa de estar nesse acompanhamento. Porque sem a resistência é muito simples fraquejar ou desistir. E a gente vai moldando o nosso cérebro, moldando os nossos hábitos a partir dessa mudança. E o próprio processo de mudança já é uma resistência, tá? Se você, por exemplo, não está acostumada com uma rotina de atividade física, você precisa de resistir àquele determinado horário que você se propôs a iniciar a atividade física, você precisa de abrir mão de outras, né? Se você escolhe começar uma atividade física na parte da manhã, né, bem manhãzinha ali, você precisa de resistir mediante ao sono, né, aquele momento que você está acordando e quer ficar mais na cama. Se você coloca no final da tarde, você precisa de resistir ao cansaço do dia para cumprir com aquele compromisso. Tá? Então, todos os instantes da nossa vida, a resistência ela vai fazer parte. Mas ela vai fazer parte, e aí a gente tem que trazer para a consciência da nossa evolução, da nossa perspectiva de crescimento. Porque se existe uma resistência, mas que não está nos levando a um resultado conforme os objetivos, os sonhos que eu quero alcançar, a gente precisa de rever até que ponto eu preciso de manter essa energia na minha vida. Mas, se eu estou fazendo uma determinada resistência para eu alcançar um objetivo diferente na vida, e isso me implica abrir mão de algumas coisas temporárias para que aquele sonho seja realizado, aí a gente está no caminho adequado, correto, tá? Colocando assim um exemplo super simples, né? Uma pessoa que deseja passar numa prova, independente de qual que ela seja, mas numa prova, ela precisa de abrir mão de tempo prazeroso, de descanso, para estar em razão de estudo, para fazer aquela prova e ter o objetivo de passar. Tá? Tudo é uma questão de resistência. Resistir também é dizer não, mesmo que de forma temporária, para uma determinada situação. E todos nós somos capazes, né? Acho que o desequilíbrio, o desajuste, muitas das vezes, gente, fica o seguinte, na intensidade. Né? Tem muitas pessoas que querem, por exemplo, né, passar numa determinada prova e quer, em pouco tempo, ter o hábito, a disciplina ali de 5, 6, 7 horas de estudo por dia. Se a pessoa não tem o hábito de 1 hora, esse tempo maior, ele não vai ser alcançado de imediato. Mesmo que você force 1, 2 dias, o seu organismo depois ele não vai aguentar sustentar. Então é melhor começar com menos horas e ir acumulando, né? Ir acrescentando a cada 30 minutos, a cada 1 hora, todos os dias, para que depois de 15 dias, depois de 1 mês, o seu organismo estar mais resistente àquele tempo de estudo. Então tudo é muito gradual mesmo, tá? E para a gente pensar nessa resistência para as relações familiares e sociais, a gente também precisa de pensar nessa qualidade, né? Quem são os líderes da casa são aqueles, né, que ainda têm a oportunidade de ter, são os pais, tá? Enquanto crianças e adolescentes são submetidos a essa ordem. Então os pais nesse momento eles precisam de ter muita resistência na fala, na postura, nas ordens de dentro de casa. A gente não está menosprezando ou excluindo a participação dos adolescentes e crianças, porque eles também têm vontades, mas precisa de ter um acordo, precisa de ter um equilíbrio, para que a vontade não seja somente de uma das partes. Então, a gente não abre mão e precisa de resistir àquilo que está dentro de virtudes, princípios, disciplina, comportamentos adequados para a formação daquele ser humano. Dentro desse exemplo, o mais desafiador, às vezes o que pode ser, né, considerado desafiador, é o exemplo, né? Porque não adianta você cobrar do outro algo que você não está sendo o líder no sentido de influente, né? Eu também faço. Eu faço primeiro para te ensinar, para te mostrar como se faz. Tá? Então não adianta às vezes o pai ou a mãe querer cobrar do filho menos horas de tela ou de celular, ou não pode falar desse jeito, não pode gritar, sendo que eles não cumprem com essas regras. Então a gente precisa de trazer essa consciência de uma reexistência, né? De uma resistência para a nossa vida em primeiro lugar e, consequentemente, isso vai ser muito natural, que se forma aquilo que a gente chama de cultura familiar. Se constantemente nós temos o hábito de, durante o domingo, ter aquele momento de família, num almoço, depois a gente conversa, depois a gente descansa, e se isso fica tão comum, tão natural, não precisa de ser forçado, né? O hábito, ele
segue com muita tranquilidade. E nos momentos onde a gente está diante de uma dificuldade, diante de um obstáculo, é se manter firme para resolver aquela situação. É como se, fazendo um paralelo, né, ao universo do mar, é como se no momento que o capitão está com o timão, né, do barco, e as ondas elas começam a ficar mais fortes, ele tem que estar resistente, tem que estar com mais força para manter aquele barco numa determinada direção de seguir e ultrapassar, tá? Senão a onda engole com muita facilidade aquele barco, né? Se não tiver alguém que está resistente, está firme, está forte diante daquela situação. E aí a gente traz essa consciência para que o que eu preciso ainda de estar mais resistente na minha realidade. Graças a Deus, né? Nós estamos na fluidez natural da nossa vida, né? Acordamos, estamos com o nosso trabalho, com a nossa família, com as nossas responsabilidades. E precisamos de estar resistentes para que vamos olhar para essas situações e dizer o que eu desejo alcançar a partir dessa situação. Porque nada é em vão. Não existe nenhuma situação que chegue até nós que não seja para nos apresentar aprendizado ou fortalecimento. E aí a gente precisa de ter essa maturidade, tá? A partir do momento que a gente enfrenta, que a gente supera, as coisas vão fluindo de forma natural. Mesmo que, ao passar de uma resistência a outra situação, tenhamos que enfrentar, digamos assim, novas dificuldades, novos obstáculos. Mas lembrando que esses obstáculos não vêm para nos colocar numa frieza ou numa incapacidade. A gente precisa de aproveitá-los para fortalecer o nosso conhecimento, nossa autoestima, a nossa autovalorização, relembrar tudo aquilo que a gente já sabe para ser feito, tá? Porque a partir do momento que a gente começa a seguir algumas regras e firmar nelas, as coisas dão certo, tá? E é isso que a gente deseja nesse finalzinho de encontro aqui, partindo, né, para o nosso último encontro, que será Porto Seguro, para a gente refletir que essa resistência é não abandonar, é não esquecer, é não permitir que as situações alheias, fora da gente, tenha uma perspectiva de força maior ou contrária, porque nós temos uma capacidade imensa de resistir às situações. Se a gente for olhar isso, digamos, até de forma histórica, a gente já viveu inúmeras situações muito à prova, né, da nossa existência e resistência física, mental, intelectual, espiritual, né, que nos colocaram hoje em situações mais fortalecidas. O último exemplo foi para todo mundo o Covid. Mas se a gente for olhar em termos históricos, outras situações também serviram, né, de exemplo para a gente saber o quanto o ser humano é capaz de enfrentar situações aparentemente, né, horríveis, de guerra, de conflitos, e mesmo assim superar. E é isso que a gente precisa de resgatar. A nossa força, a nossa fortaleza, a nossa resistência de enfrentar esses conflitos. Se precisar de pedir ajuda, peça, porque isso é um ato de humildade, de coragem e necessário, mas se precisar também de dar uma respirada e buscar forças dentro de si para enfrentar, também é necessário, também é possível. Ou seja, toda situação que nos coloca dentro de problemas, soluções também já estão implícitas para a gente encontrar aquele caminho e seguir. Com mais inteligência, com mais força, aumentando a nossa coragem. Tá certo? Então, é assim que a gente vai seguindo o nosso ciclo para que o nosso desenvolvimento humano tenha cada vez mais um sentido adequado e uma direção assertiva para nós alcançarmos sonhos e objetivos. Mediante a qualquer problema e dificuldade, peça ajuda. Mas não abandone o barco, não abandone, não se permita se abandonar na situação para que ela possa ser mais forte, né, do que você. Faça o contrário, resista. Você tem força, você tem foco, você tem uma energia que pode ainda ser descoberta, mesmo diante desses contrários que a vida possa estar te apresentando. Tudo de bom, muita força, muita coragem, muita resistência. Estamos aqui de braços e coração aberto para te acolher, mas para te apresentar as capacidades que você tem também para enfrentar essa situação, superar e ser cada vez mais feliz. Tudo de bom, um abraço carinhoso e até o nosso próximo encontro.